Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o Capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está em João, capítulo 8, versículo 58, que diz assim o nosso texto: Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Meus irmãos, muitos ainda hoje se perguntam onde está escrito que Jesus disse, eu sou Deus. Essa dúvida antiga revela não a ausência de resposta nas Escrituras, mas a falta de entendimento espiritual. Ao examinarmos a palavra com atenção e reverência, percebemos que Jesus não apenas afirmou quem ele é, mas revelou sua divindade com clareza, autoridade e poder. E desse texto podemos extrair 3 lições bíblicas sobre Jesus como Deus revelado. A primeira lição, o primeiro aprendizado é que Jesus é o Deus eterno, ele é o eu sou. Em João capítulo 8, verso 58 diz, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ao usar o nome eu sou, Jesus estava ecoando uma revelação poderosa, grandiosa, divina de Moisés em Êxodo, mesma de Êxodo em capítulo 3, versículo 14, onde Deus se apresenta como eu sou o que sou. Essa afirmação chocou os judeus porque era claramente uma declaração de divindade. A pergunta que eu faço aqui é, ainda temos tido dúvida quem é o Senhor Jesus para nós? E o segundo aprendizado desse texto é que Jesus é um com o Pai, igual em essência. João 10, versículo 30 ao 33, diz assim, eu e o Pai somos um. Então os judeus, eles pegaram pedras para apedrejá-lo, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Jesus, meus irmãos, Jesus não estava falando de união de propósito apenas, mas de natureza divina. Ele não foi mal interpretado. Os judeus sabiam exatamente o que ele estava dizendo e que ele era Deus. A pergunta que eu faço aqui novamente é, será que temos entendido o que as Sagradas Escrituras têm dito, têm nos apresentado, têm nos falado sobre quem é Jesus para nós? E o terceiro aprendizado, a terceira lição que podemos extrair do nosso texto, que é importante para a nossa vida espiritual, Jesus é digno de adoração e ele a recebe. João 20, versículo 28 ao 29, diz assim, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Louvado seja Deus. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus não repreendeu Tomé, mas aceitou a sua adoração. Isso seria blasfêmia se ele não fosse Deus, mas sendo Deus encarnado, ele é digno de toda a honra. Ele, o Senhor Jesus, é digno de toda a glória e louvor. Eu quero te convidar, assim, a elevar adoração ao Senhor Jesus. Quando nós fazemos a aplicação desse texto, se Jesus, sendo Jesus Deus, isso exige mais do que uma crença intelectual, requer rendição total de todo o nosso coração. Ele não é apenas um bom mestre, ele não é apenas um profeta, ele não é apenas um líder moral, ele, o Senhor Jesus, é Deus eterno, ele, o Senhor Jesus, é o Criador, ele, o Senhor Jesus, é Salvador e Senhor. João capítulo 1, verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele, o Senhor Jesus, está conosco todos os dias. Ele ainda perdoa. Ele, o Senhor Jesus, ainda cura. Ele, o Senhor Jesus, transforma e reina soberano para todo sempre. Diante dele, a nossa resposta deve ser adoração. Diante dele, do Senhor Jesus, a nossa resposta deve ser obediência e fé viva. A pergunta que eu faço é, temos adorado, temos reverenciado, temos obedecido e tendo fé nas palavras ditas através da Sagrada Escritura? Jesus, meus irmãos, não precisava dizer com as palavras exatas, eu sou Deus, porque tudo em sua vida gritava e apresentava essa verdade. Seus milagres,
A sua autoridade e palavras de ressurreição comprovam: Ele é Deus que se fez carne. Você crê nessa verdade? Hoje eu preciso te convidar a reconhecer quem Ele é e vivamos como quem crê, que rendamos e adoremos e proclaremos, vamos proclamar a toda a humanidade: Jesus Cristo é o Senhor. Amém? E ao meditar nessa palavra, eu quero te convidar a reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Diga um sim para Jesus e receba a salvação para a sua vida eterna. Amém? Guarda essa palavra em seu coração e inscreva-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395. Curta, compartilha essa reflexão com mais pessoas. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. E creia, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Shalom, shalom, graça e paz.